Estamos começando mais um Yamascast e hoje a nossa convidada é educadora física, especializada em gerontologia, ela que é escritora, palestrante, criadora do método Envelhecer Bem e ministra cursos em torno da gerontologia e envelhecimento saudável. Estamos hoje aqui para bater um papo com a Thalita Cesaretti. Bem-vinda. Obrigada. Começar pela seguinte pergunta. Por que trabalhar com idosos? O termo é errado falar idosos, tem que falar terceira idade, velho. Como é que melhor idade, boa idade. Como é que é o melhor termo a ser usado? Ou todos estão válidos? A pior coisa que você pode fazer é chamar um idoso de melhor idade, né? Porque, de fato, é uma fase da vida onde a gente predispõe declínios, né? O processo de envelhecimento, ele inicia no momento da maturação sexual. E aí a gente atinge o nosso ápice em relação às nossas capacidades físicas e cognitivas na fase madura, né? Na sua fase adulta. E aí depois a gente naturalmente inicia um processo de desgaste orgânico, onde a gente a gente diminui a capacidade do organismo de homeostase, que é a tentativa do organismo de mantê-lo em equilíbrio. Então, a gente começa a não conseguir reparar danos e isso se traduz por uma diminuição de função de órgãos, de processos do nosso organismo. E aí, a gente tem esses declínios. Então, quando a gente vê um gráfico de capacidade funcional do indivíduo, a gente tem um momento da infância e adolescência de aumento de reserva fisiológica. E aí a gente tem a fase adulta, onde a gente atinge um platô, o seu máximo de força física, de força muscular, enfim, uma série de processos, e depois a gente começa o declínio. O idoso, o envelhecimento, essa fase da vida, a terceira idade, a quarta idade, que hoje a gente já considera pessoas mais velhas na quarta idade, é uma fase da vida. Mas as pessoas querem romantizar isso de tal forma que chamam os idosos de melhor idade. Para mim, melhor idade foi 18 anos. Aquilo era idade boa, não tinha preocupação, não tinha boleto para pagar. Para mim, a melhor idade foi aquela. E aí, esse idoso que você chama de melhor idade, ele está sentindo dor articular, ele está vivendo um momento de estresse psicológico, social, ele está vivendo um momento de perdas, começa a morrer familiares, começa a morrer amigos, ele se vê se distanciando do papel que ele ocupou durante uma vida inteira, e aí você chama de melhor idade. Né? Muitas vezes também com problemas econômicos, financeiros, enfim. E aí isso causa até uma reação muito negativa neles. Então, muitos idosos falam, não entendo por que chamam de melhor idade. Que melhor idade o quê? Não, e as pessoas tratam, às vezes, parece assim, que nem criança, né? Acha que a pessoa é boba. E a pessoa já teve uma vivência muito maior do que todo mundo. E mesmo assim você trata ele como se ele não soubesse das coisas, como se ele, às vezes, não necessita de ajuda. Mesmo um idoso hoje, muitos não necessitam de ter alguém do lado. O cara tem uma vida ativa ótima. E você fica achando que ele precisa de um apoio, e às vezes não precisa de nada. Ele só quer ser respeitado ali e poder fazer o que ele se sentir bem fazendo, né? Então você acaba que no seu trabalho você tem uma parte psicológica gigante. Exatamente. Não só com o idoso, acaba com a família, ou quem está morando com ele, né? De tratar ele de uma forma de calma. Ele tem essa idade, que hoje é o quê? 70 anos, 80 anos. E ele está vivendo a vida, ele pode fazer as coisas. Claro, vai ter as limitações por conta de músculo, de condição física, mas vai se adaptar para ele vai estar feliz fazendo aquilo dali. Né? Exatamente, você colocou muito bem. Concluindo a questão de como chamar o idoso, porque tem até um estudo sobre isso, então a gente fica assim, mas como que chama o idoso? A pior coisa que você pode fazer é falar melhor idade. Idoso, segundo a gente utiliza o termo idoso para caracterizar pessoas com mais de 60 anos em países subdesenvolvidos e mais de 65 anos em países desenvolvidos. Esse é o marco cronológico onde a gente classifica uma pessoa idosa. Existem outras formas de classificar essa pessoa, classificar a idade da pessoa. A gente tem idade biológica, a gente tem
a idade psicológica, a idade funcional, a idade social. Isso porque o envelhecimento é um processo biopsicossocial. A gente não pode encarar o indivíduo que envelhece como um corpo que envelhece. Você envelhece também a sua mentalidade, a sua cognição, a forma como você se percebe. Você envelhece em relação ao teu papel na sociedade, aquele papel que você ocupou modifica no processo de envelhecimento. Então, a gente precisa ter sempre uma abordagem biopsicossocial, que é a proposta da gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento de forma biológica, psicológica, social, espiritual, econômica, enfim. Todas essas esferas devem estar contidas quando a gente quer entender o indivíduo idoso, e o que você colocou faz parte de toda essa visão. E aí você falou também sobre quando a gente quer impedir o idoso de fazer alguma coisa, e aí a gente está falando de capacidade funcional, ou seja, o indivíduo precisa ter autonomia e independência, ele precisa saber o que ele quer fazer, mas ele também precisa saber realizar. Então, se fala muito em autonomia do idoso independente, mas a gente precisa tratar esses dois termos dentro de um mesmo aspecto, que é a pessoa realizar as atividades da vida diária dela com autonomia e independência, com os seus próprios meios. Então, a gente entende que saúde para a pessoa idosa é quando ela consegue realizar e gerir a sua própria vida com seus próprios meios. Essa é a definição de saúde. Aí, só para a gente fechar o assunto de como chamar o idoso, existe um estudo, né, de agências até de marketing, querendo entender e atualizar as marcas, aproximar marcas desse público, que é uma potência, né? A economia prateada, o mercado da longevidade já é tida como uma potência muito grande, faz parte de 1/3 do PIB do Brasil, enfim, dos Estados Unidos também tem uma relevância muito grande. E aí, essas empresas fizeram esses estudos. Os idosos querem ser chamados pelos nomes deles. E né? quando você fala de que o mercado tem que olhar para ele, seria a nível de quê? De roupa, de alimento? Porque hoje eu só vejo o mercado preocupado com medicamento, que é o que dá dinheiro para o mercado, né? E agora fralda. E agora Fralda tá em então, alta agora. né? Parece muito. Mas sim, esse estudo que está sendo criado é relacionado ao quê? Não, o idoso quer se vestir como idoso, tem que ter marcas de idoso, ou não, o idoso quer se sentir jovem, tem que usar marcas jovens. O idoso quer se sentir idoso, ele quer se sentir respeitado, ele quer se sentir entendido e ele quer sentir que ele ainda tem um espaço nesse mundo, né? Porque as marcas, elas não... Eu acho que é uma questão de representatividade, né? Como que as marcas se aproximam do idoso? Não tem. Né? Até porque a gente tem aquela filosofia de que o idoso não sai de casa e o idoso não usa internet para comprar nada. Então, para que eu vou atingir um público que está escondido? Né? Mas o idoso, quando a gente considera o idoso como uma pessoa com 60 anos no Brasil, é uma pessoa que ainda tem, em média, 30 anos à frente. A nossa expectativa de vida hoje é de 76,6 anos. E você falou sobre quarta idade, né? Então, a terceira idade seria a partir dos 60 ou 65. A quarta idade entraria onde nisso? A quarta idade é um termo ainda em construção, e aí a gente não tem ainda um marco, assim como 60. Mas a partir dos 75, 80 anos, a gente considera a quarta idade. Então, e Rainha aí, Elizabeth provavelmente já está lá há muito tempo. já há muito tempo. Deve estar na oitava. Mas esse termo, a quarta idade, vem da necessidade do aumento da expectativa de vida, de se olhar também para essas pessoas que já estão com um nível de fragilidade maior. Também tem uma outra definição sobre quarta idade, que é quando esses danos do envelhecimento são irreversíveis. Então, quando você percebe que esses danos são irreversíveis, a gente já pode considerar que essa pessoa está na quarta idade. Mas ainda é um termo muito em construção, mas a gente já sabe que esse termo está chegando, está sendo estudado, está sendo explorado. E por que isso existe? Que eu acho que é legal a gente entender. Porque a nossa expectativa de vida está aumentando, a gente está vivendo mais, a gente está vivendo mais, com mais qualidade de vida, se quer mais qualidade de vida, né? Nem sempre com mais qualidade de vida, mas a gente precisa olhar para esse público em relação a esses aspectos biopsicossociais, e isso faz parte também de marcas se aproximarem dos idosos, se tornarem mais acessíveis aos idosos. Então, desde um teatro em que ele tenha acessibilidade para um idoso cadeirante ou com um dispositivo de auxílio de marcha, que é a bengala,
que ele chegue, mas que ele também enxergue, né? Que as letras tenham contraste e tamanho para que esse idoso possa ir ao cinema, mas esse idoso também quer entrar numa loja de lingerie e ter alguma coisa que se adeque a ela, no caso da idosa, que não seja uma calcinha bege que vá até o peito, né? Sim. Ela quer ainda se sentir... Assim, sensual. Exatamente, ela quer se sentir bonita, e aí, A famosa calcinha da vovó. Né? Igual da Bridget Jones do filme. Inclusive a chamada de calcinha da vovó. Então, aí vem outro assunto muito importante, que é a pejoratividade que existe que existe no envelhecer, que existe quando a gente fala de idoso, né? E a gente precisa olhar para isso, porque olhar para isso hoje é também considerar o nosso processo de envelhecimento, né? Eu tô com 35 anos, para mim daqui a pouco eu tô nos 60, porque eu acho que eu tenho 20 ainda. Mas a gente tem essa confusão em relação à idade, mas de fato estamos envelhecendo, estamos chegando, enfim, nessa fase da vida. E hoje, quando você está trabalhando com idosos, são os idosos que vêm te procurar ou é a família deles que vem te procurar para você trabalhar com eles, fazer um exercício com eles? Qual é o caminho que as pessoas chegam até você? As duas coisas. Hoje as pessoas chegam a mim predominantemente por indicação médica. Então, eu já sou indicada por médicos geriatras e, inclusive, o meu nome vem na receita deles, né? Assim como a indicação de ingesta de água daquele idoso, vem também a indicação de exercício físico regular. E aí, como professor de educação física, e aí vem o meu número. Não é sempre assim, né? Mas, na maioria das vezes, o familiar procura ajuda para esse idoso. Porque a gente também precisa falar que o idoso tem medo de dar trabalho, o idoso tem medo de se sentir dependente desse familiar. Então, o idoso muitas vezes não fala da necessidade dele. E aí a gente também precisa ficar atento, principalmente dentro das nossas casas, né? Porque os idosos não pedem ajuda, na maioria das vezes. Tem os idosos com alguma questão psicológica que também pede muita ajuda, porque ele está ali tentando chamar a atenção o tempo inteiro. Mas a maioria das vezes, quando a gente pergunta ao idoso do que ele tem medo de dar trabalho, né? É sempre essa... E você acaba virando a psicóloga dele ali, porque ele vai te contando mais coisas do que ele conta às vezes para a própria filha, para o próprio filho. Mas o que aconteceu muito durante esse processo de pandemia foi o empoderamento dos idosos em relação a redes sociais, em relação a se preocupar com a saúde, em relação a procurar ajuda. Então, eu também tenho idosos que me procuram e por eles, né? Porque eu não quero ficar como a minha mãe, porque eu quero viajar, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Você lembra no começo da pandemia? Foi muito claro para mim. Teve o lockdown no Rio de Janeiro e assim, ninguém pode sair, tudo vai estar fechado, só tinha idoso na rua. Eu cheguei a pegar só idoso na rua andando, porque os jovens estavam bloqueados de ir para bar, para restaurante, não sei o quê, só tinha idosos na rua. E talvez por isso tenha dado uma confusãozinha, né, do pessoal fazendo piada, dizendo que o carro o carro do velho ia passar para pegar, ia cancelar a aposentadoria, não teve isso, Thalita? E na verdade isso revelou o tamanho do preconceito que a gente tem contra a idade, que inclusive tem nome, que é ageísmo, que é idadismo, que foi um processo, inclusive, que aconteceu, foi exacerbado nesse processo de lockdown e nesse processo que também o idoso foi colocado como grupo de risco também para o Covid-19, e não porque ele era idoso, mas sim por causa das doenças crônicas associadas. Mas não está errado. Você considera errado, você que é da área, você considera errado achar que o idoso é um grupo de risco? Não. Estou explicando porque, de fato, o idoso é mais vulnerável, né, nessa questão em relação a adquirir uma doença que afeta principalmente o sistema respiratório e uma doença inflamatória, e aí o processo de envelhecimento o envelhecimento já é um processo que traz essa inflamação crônica de baixo grau, né? Enfim, de fato, ele precisava ser protegido. Mas o que o ageísmo traz é o preconceito contra a idade. Por exemplo, se o coronavírus tivesse crianças
como principais, enfim, grupo de risco, ninguém ia falar que o caminhão cata-criança estava passando pela rua. Então, o idoso foi ridicularizado, né, muitas vezes. Caramba, o velho não sai da rua. Aí fizeram um monte de TikTok com o velho saindo no portão e voltando correndo. E o caminhão do cata-velho. Isso, no primeiro momento, foi engraçado, não tinha problema nenhum. Só que a gente começou a ver como que existe uma ridicularização em relação ao idoso. Como se ele fosse uma figura fora da sociedade, talvez, né? Exatamente. Porque eu imagino que o idoso, quando se aposenta, ele deve perder um pouco da identidade dele, né? Totalmente. Do que ele sempre foi a vida inteira, chamado de o advogado, o médico, o pintor, o cantor. E aí, quando ele é retirado dessa atividade constante, né? Eu imagino que isso deva afetar bastante a cabeça da pessoa. Você 40 anos trabalhando, tendo uma vida ativa, chega no momento, e agora, o que eu faço? Né? Às vezes tem uma condição legal, a pessoa consegue se manter, às vezes não tem condição e precisa voltar para o mercado de trabalho ou continuar no mercado de trabalho, e o cara fica assim, caraca, fica à margem, né? sabe? Exatamente, ele fica à margem da sociedade. E é um momento onde precisa haver uma transição, assim como a gente faz às vezes transição de carreira, precisa ser encarado com seriedade. Os homens encaram a aposentadoria de uma forma muito ruim, né? As mulheres conseguem rapidamente se colocar em grupos e trabalhar ali essa questão social, fazer esse deslocamento dessa questão social que faz parte do envelhecimento ali em grupos, enfim, em outras profissões. Mulheres se reinventam com muito mais facilidade. E os homens encaram isso com muita dificuldade e às vezes, um vetor de depressão em homens. Eu já presenciei um aluno que se definhou no processo de aposentadoria de uma grande empresa, né, e uma aposentadoria praticamente compulsória, porque em relação à crise e tudo, fizeram aquele incentivo à aposentadoria, e aí uma hora falaram, olha, agora vai. E aí as pessoas não dão importância a isso e colocam aquela máscara de que agora eu vou ver o que eu vou fazer da vida. E aí, em 3 meses, ele entrou num processo de caquexia, que é um processo de fragilidade e de uma questão neuroendócrina muito grande, onde você já não sabe onde é o início, onde é o fim daquela dificuldade de marcha, enfim, problemas cardíacos, e aí vai começando a afetar todo o teu organismo e ninguém encontra uma causa. Mas por quê? Foi a depressão. Que ninguém pensou, ninguém se preocupou. E aí, quando eu comecei o trabalho com esse aluno, eu perguntava, mas ninguém reparou. Ele ia muito a bar e ele parou. Eu reparei que um dia ele veio do hortifruti com a cabeça baixa. Enfim, esse homem que foi, enfim, teve um cargo muito grande nessa empresa durante muito tempo, um cargo de liderança, virou um aposentado da noite para o dia, não pediu ajuda ou não soube pedir ajuda e entrou numa depressão onde, depois de 6 meses, ele em 3 meses entrou num processo de caquexia. Assim, duas referências que eu tenho, uma é a Disney, que eu não sei se é uma coisa da empresa Disney ou se é uma coisa dos Estados Unidos, que põe pessoas da terceira idade para fazer funções. Eles têm um programa para isso, né? Para terceira idade. Que assim, é maravilhoso. Você tá num restaurante dentro do parque, tem um senhor servindo, ou limpando lixo, ou dando informações. A recepção, mas né? você vê idosos e deficientes também, né? Às vezes tem alguns que são deficientes. Ativos. No Brasil você não vê isso. Qual empresa vai dar um suporte para o idoso? E outra coisa, assim, que eu acho que também funcionaria, que já casos que funcionaram do sentido, ele tá muito paradão em casa, tá sozinho, ele mora sozinho, não precisa de ninguém, tá sozinho, tá deprimido, dá um cachorro para ele, vai melhorar a vida dele, né? E isso realmente, acho que deve ter muito estudo falando sobre a ocupação do idoso, que começa a se preocupar com uma outra coisa e não só ele, porque o cara tá em casa sozinho, eu aqui sozinho, sem ninguém. Se você der um animal de estimação para ele, ele começa a se preocupar, começa a andar com o cachorro, começa a ter uma ativo, vida, né? Volta a ter uma vida ativa porque muito às vezes maior. os netos já cresceram, não tem mais aquela preocupação nem com o neto. Nem com o neto. Mas o que você tinha comentado, Thalita, a respeito do idoso voltar de cabeça baixa do hortifruti,
é um alerta para a família. O que acontece com o idoso para ele voltar? De repente não enxergou uma conta bancária, já está desenvolvendo alguma demência, ele já não consegue, de repente, gerenciar essa parte financeira que ele sempre fazia, e às vezes tem vergonha de pedir ajuda ou aceitar que ele está com algum problema e relatar para a família ou para o profissional que ele precisa de ajuda. Né? E isso deve ser constante, deve aparecer bastante para ti. Muito. Então, por isso que o familiar precisa estar o tempo inteiro atento. Quando o idoso se afasta, quando você começa a ter eventos na família, o idoso começa a não participar mais daquele diálogo, podem estar acontecendo várias coisas. Pode ser desde um problema de audição ou de visão, ou uma demência começando, ou um processo de depressão começando, que vai acabar abrindo portas também para uma demência, que você vai mexer ali no processo de atenção e de estímulo do idoso. Mas o que eu queria falar dentro do contexto do que vocês colocaram, dessa questão do animal e do que acontece, é que uma das questões fundamentais para você envelhecer bem é propósito. Então, o que acontece quando a pessoa se aposenta é que ela perde senso de propósito, porque a família está formada, os filhos já não estão mais ali, ela não tem mais aquelas ambições, preciso comprar uma casa própria, agora eu preciso isso, agora eu preciso aquilo, e ela se aposentou. Muitas vezes o propósito da vida de uma pessoa é se arrumar, acordar, se arrumar, se alimentar, ir para o trabalho e voltar e recomeçar esse ciclo, e viajar quando tem férias. Né? Então, quando você pega essa pessoa e você tira ela dessa rotina de trabalhar e ter que estar ali e estar dentro de um papel social não só de cargo, mas também de amigos, né? E uma série de coisas que acontecem no ambiente do trabalho, a gente cria um grande gap. E aí foi o que aconteceu com essa pessoa. Agora, quando a gente fala de propósitos, animais têm papel fundamental. Porque propósito é simplesmente a razão por que você vai acordar no dia seguinte. Inclusive nas Blue Zones, que são áreas do mundo onde a gente tem longevos e sedentários com qualidade de vida, tem as Power Nines, que são os 9 pontos de contato dessas áreas, dessas 5 áreas no globo. O propósito tá dentro desses Power Nines, desses 9 pontos principais. Então, a gente também ajudar o idoso a ter um propósito. E dar um pet para ele é fundamental, porque ele vai precisar alimentar aquele cachorro, ir no mercado, comprar comida e andar com aquele cachorro muitas vezes, né? Sim. O que já faz ele se exercitar, de certa forma, né? Também. De ficar na frente da TV o dia inteiro. E você, assim, falou assim, a família cresceu, né? O idoso, né? Teve os filhos que cresceram e às vezes os filhos nem levam mais problema pro idoso. Porque diz que não vai resolver nada, que às vezes, já não assim, serve pra nada. Às vezes a falta de problema pode ser um problema. Às vezes você levar um problema, exatamente, uma preocupação pra ele vai ficar pensando nem que seja uma coisa naquilo. mais simplória, né? De cozinhar, de repente fazer alguma coisa mais simples. Mas já fazer a cabeça dele trabalhar para tentar ajudar. Essa questão do pet ainda tem os dois lados, né? Eu também tenho uma aluna que caiu por causa do cachorro da filha, fraturou o fêmur e o punho, enfim, virou um problema enorme. Mas, assim, eu acho que você tem que pesar onde que tá um problema maior, né? Eu sou a favor de dar cachorro, dar gato. Dar um Rottweiler pro idoso, né? No caso era mais tranquilo. Um labrador. É o tamanho do cachorro também. Passa a derrubar qualquer um. Aí realmente a pessoa tem que ter um pouco de noção. Dá um gato, dá um passarinho. Um peixe. Não, passarinho eu acho que não dá tanto trabalho. Eu acho que o legal dá um trabalho. Sim, eu acho que cachorro é até mais legal do que o gato, que tem que ir na rua muitas vezes quando não tem um quintal. Interage, dá amor, né? Porque o gato também. Tem gente que adora gato, fala que dá gato. Vão reclamar que você tá falando mal dos gatos. Mas aquela felicidade... O gato não dá aquela felicidade. Uma troca maior o cachorro dá, né? Exatamente. A troca de um cachorro é muito maior. Não, dá sim. Você não teve uma boa experiência com gato. Não tive. Mas, Thalita, ativamente, como você trabalha com idosos? O que você trabalha de que maneira com os idosos? Eu trabalho através do exercício físico.
eu vou na casa dos idosos e eu faço uma aula de exercício, eu levo todos os materiais, enfim, eu começo com uma avaliação multidimensional do idoso, porque é uma avaliação que abrange não só o aspecto biológico, mas o psicológico e social. Por exemplo, eu aplico a escala de depressão geriátrica, que é para a gente fazer um rastreio de humor desse idoso. Eu aplico o mini exame do estado mental, que é um questionário onde a gente vai ter uma ideia da cognição daquele idoso, dividida em domínios, como memória, como temporalidade, como cálculo. Tudo isso eu faço rastreio, né? Porque daí você chegar a um diagnóstico de demência é um caminho muito longo. A gente precisa de exames de imagem, que faz o médico, o neurologista ou o médico mas ali você geriatra. já dá uma base para a família. Mas eu consigo, exatamente. Tem até um teste muito legal, que eu acho que todo mundo pode fazer e deve, com os idosos, que é o teste do relógio. Então, você pede para o idoso fazer um círculo, fala para ele colocar os números e o ponteiro desse relógio analógico, né? E marcar 11 e 10 ou 11 e 15. E aí, óbvio que tem vários estudos, cada um com uma abordagem. E aí... Produção, pega ali o papel e uma caneta aqui, por favor, por gentileza. Vamos fazer com o Arthur isso para saber como é que funciona esse teste. E aí, mas é espantoso, porque a gente acha que na nossa cabeça é muito fácil. E aí você dá para um idoso e ele começar a não conseguir fazer, você fala, caramba. Tem algum problema. E algo que diariamente, claro que hoje é digital, mas assim, de certa forma, diariamente você tem acesso àquela imagem. Quando a gente precisar desse teste, já vai ter que ter sido criado outro teste de relógio digital. Mas essa falta de noção de espaço, de desenho, de tudo, já é um sinal de que certamente ele já está falhando em vários outros quesitos da vida, o teste do relógio, ele revela então, é um rastreio que serve para a gente avaliar, observar as funções executivas. O que são as funções executivas? São, se for para dizer onde elas estão, está no nosso lóbulo pré-frontal, que é aqui na parte da frente, que é a nossa parte mais rebuscada do cérebro, é a última parte que a gente desenvolveu, né? E ela é mais vulnerável, porque quando a gente tem um estressor, essa é a área que vai ser afetada com mais facilidade. O que tem nas funções executivas? A gente tem 3 subfunções. A gente tem o controle inibitório, a gente tem a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. O que é o controle inibitório? É você conseguir inibir um estímulo para você fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu tô aqui, mas tá calor, eu queria estar na praia, mas eu tô aqui porque eu tenho um compromisso com vocês, a gente tem algo marcado. Esse é controle inibitório. Por exemplo, o ar está gelado, mas eu preciso inibir esse estímulo sensorial do frio, porque eu tô aqui gravando com vocês. E medo também, tipo, tem uma aranha aqui, eu congelei. Não vou congelar, vou correr da aranha. Exatamente. É você conseguir inibir alguma coisa para você realizar, alcançar o teu objetivo. A gente tem a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade do nosso cérebro de mudar. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e aí você falou de uma coisa, mas eu preciso concluir um assunto. Então, deixa eu concluir aqui sobre o idoso. Eu modifiquei porque eu tenho um objetivo. E também deve ter um signo forte também, né? Calma aí, deixa eu terminar aquele assunto dali. Tem. Né? Sagitário, né? Não é um signo muito fácil. Mas, e aí a memória de trabalho é a memória onde a gente fica guardando informações e recrutando outras, evocando outras. Por exemplo, eu tô falando com você, eu tô usando a minha memória de trabalho o tempo todo, porque eu preciso lembrar do que eu vou falar, do conceito do que eu vou falar, e eu preciso colocar aqui nessa conversa com contexto. A atenção também faz parte, porque é a porta de entrada da informação. Então, essas são as funções executivas, né? Quando a gente faz o teste do relógio, a gente vai ter mais ou menos um rastreio, uma ideia de como isso está acontecendo na cabeça do idoso. Então vamos lá, E aí como é já que dá pra faz? ver que tá Vamos falhando fazer. Vou alguma fazer coisa. com o Arthur aqui. Como é que faz? Não pode colar. Não olha pra mim. Fala. Um círculo. Já pode ir fazendo? Pode. Isso qualquer um pode fazer em casa, né? Com parente. Qualquer né? um. Certo. Os números.
Todos os números. Calma que eu tô dividindo bonitinho, entendeu? Que mais? Caralho, eu já errei os números, gente do céu. Tá vendo? Já errei de novo. Eu acho que alguém tá com problema. E marca 11 e 15. 11, 15. Arthur, cadê o resto dos seus números? Agora eu Ela fico acabou de preocupada. fazer todos os números, Arthur. É porque eu já vi um teste, então é isso? eu tô simulando o que eu Ai, já vi que de susto! teste. Meu Deus, eu já... Meu marido tá com Alzheimer. Teste do Arthur. É que eu já vi os testes e eu já vi como é que sai. Só pra mostrar o que acontece. Tá, foi ótimo. Ufa, Meu porque teste. deu até calor. Tomou um susto aqui. Eu tô aqui um tempão, eu falei, meu Não é Deus, mais eu ou menos falei assim? todos os números. Eu nem poderia falar isso aplicando esse teste normalmente. Mas eu falei, meu Deus, cadê os números do Arthur? Mas não é mais ou menos assim que aparece? Quando tá com deficiência? Exatamente. Você começa a perceber os idosos apertando os números, não completando os números, os ponteiros não existem. Essa semana eu vi um que o idoso fez todo o relógio de pontinhos. Quer dizer, a gente tá... O meu tá certo, tá legal. Tá feio pra caramba. Não, mas aí é E tá problema... com erro ainda aqui, ó. É, eu errei aqui o número. ia Você passar, mostrou? ia Mostra seu passar. relógio. Não, mostrei meu relógio. Não, o meu tá de propósito. Então, tá. Ia passar. Mas assim, a ideia é saber se Se esse... você botar um pequenininho maiorzinho... Tá ótimo. A ideia é perceber se esse idoso fez o relógio. E ele não pode Não colar, tem né? Tem problema, que tirar da não frente. tem, não pode colar. Não tem problema se tiver com os números pequenos, grandes, diferentes um dos outros, enfim, problema algum. Mas a gente precisa saber se ele completou o relógio, se ele fez o relógio. E isso é muito importante, é um teste simples e que eu vejo direto, eu pego idoso com erro e não conseguindo completar o relógio. Põe 2 vezes o 12. Então, já vi vários tortos. Piores do que eu consegui simular aqui, mas é que eu lembro. Mas tem idoso que engana também, né? Que você chega logo de cara achando que ele vai fazer super fácil. Ele, os parentes, inclusive, vão achar. Exatamente. Eu tenho histórias, várias, assim, do familiar que fala, não, acabou de fazer no geriatra. Não, E aí não conseguiu. E aí você precisa ter todo o cuidado na hora de passar, né, essa informação que não é diagnóstico, né? E aí tem um caso até onde, enfim, o filho fez esse... Não, ela consegue, porque ela acabou de fazer, não sei o que, e não fez. E semanas depois, o idoso, caiu num golpe, assim, muito bobo. Mas por que você sente que o filho não quer que ele faça na sua frente isso? Qual o motivo? Porque pra mim, assim, se eu tenho um idoso em casa e você, como especialista, pede pra ele fazer um teste, por que eu vou falar, não, ele sabe fazer, ele não vai fazer? Parece que os filhos atrapalham, às vezes, mais do que ajudam? Não, eu acho que assim, tem uma questão da negação também, né? Não é fácil você assumir que o teu pai ou tua mãe tá no processo de demência, tem que ter muita clareza, isso é um tabu muito grande. Às vezes também esse adiantamento do familiar atrapalha muito o desenvolvimento do idoso. Então, muitas vezes acontece de eu estar fazendo um teste e tem uma parte no meu exame do estado mental que a gente vai fazendo 100 menos 7, e menos 7, e menos 7. E aí o familiar dá a cola o tempo inteiro pro idoso. Fulano, mãe, é tanto, 93. Você lembra? Enfim, aí assim, tem uma parte que é onde a gente tá, que andar é esse, que dia da semana. Uhum. E, gente, são coisas que, assim, o idoso é um teste muito usual, mas que é muito certeiro às vezes. Mas quando você identifica, né, a grosso modo, a demência do idoso, ele não regride, você apenas dá uma qualidade de vida para ele e para a família
trabalhando psicológico? É essa forma que você trabalha num caso de demência? O ideal é, por exemplo, eu fiz uma avaliação multidimensional do idoso e aí o idoso não completou o teste do relógio, não fez. Aí eu vou fazer um pedido à família, um encaminhamento para o médico geriatra, né? Ou para o médico que acompanha, o médico assistente que está mais próximo ali daquele idoso. Porque o meu trabalho, eu não sou psicóloga, porque o diagnóstico de demência passa por uma bateria de exames que é o psicólogo que pode aplicar. Então, eu também posso recorrer a uma psicóloga, né? Uma neuropsicóloga que vai fazer essa bateria. Eu preciso passar para alguém, porque o meu limite é aquele ali, de fazer um rastreio. E aí, o que a gente tem de evidência em relação... Primeiro que a gente tem vários tipos de demência, né? Existe o transtorno cognitivo leve, que era chamado de comprometimento cognitivo leve, que é aquele ponto entre um estado orgânico normal, um envelhecimento senescente, que é a senescência, que é o que a gente espera. E aí o senil é o patológico, que já está com alguma doença ou algum declínio mais sério. E aí existe transtorno cognitivo leve e aí existe também a demência, né? Então, a gente tem uma fase transitória que a gente só tem evidências de que é exercício e terapia cognitiva, estimulação cognitiva, né? Não tem remédio. Mas dá para postergar, empurrar para frente esse problema? Com o exercício dá para a gente empurrar para frente. Quando a gente tem as demências, a gente tem a demência de Alzheimer, a gente tem a demência vascular, que é de repente alguém que teve um AVC, uma isquemia. A gente tem a demência por corpos de Levy. A gente tem a doença frontotemporal, que atinge essa parte mais relativa ainda a funções executivas. A gente tem vários tipos de demência. Quando a gente trabalha com idoso com demência, o exercício tem papel fundamental, tanto para que esse idoso não perca capacidade funcional, independência principalmente, a capacidade dele conseguir fazer as coisas, porque o idoso com demência, ele tem um estímulo muito reduzido. Se você colocar ele sentado numa cadeira, ele vai ficar sentado na cadeira, né? Ou então ele vai ter uma agitação, enfim. Mas o mais comum é que esse idoso tenha um declínio muito grande de estímulo. Então, o exercício físico entra para fazer uma manutenção da capacidade funcional dele, para que ele continue tendo um estímulo e fortalecimento muscular e enfim, uma mobilidade. Consiga até continuar tomando banho sozinho, né? Exatamente, para que ele continue tendo uma qualidade de vida em relação à manutenção das atividades da vida diária dele. Eu, em particular, também trabalho o exercício de dupla tarefa com o idoso, que é quando a gente tem, em relação à cognição, um estímulo maior do que só o exercício físico sozinho, né? Então, eu consigo... É como se eu conseguisse turbinar esse exercício, cognitivamente falando, quando eu faço uma associação de 2 movimentos, ou uma associação de um movimento e uma tarefa cognitiva, e aí também tem a dupla tarefa, que é o cognitivo-cognitivo, que aí é mais comum que os psicólogos também façam, né? Que é como se fosse o supera, a ginástica do cérebro, esses lugares. Dentro do contexto do exercício físico, eu consigo, por exemplo, fazer para com que o idoso sente, levante, falando os dias da semana de trás para frente. Então, eu estou associando... É isso que eu ia falar agora. Faz agora, então, fácil, aí. Parece fácil, mas não é. Não é. Faz, Eduardo, faz um. Vai, Duda. Qualquer um. Esse daí, por exemplo, da Senta semana. e levanta, falando os dias da semana de trás para frente. A partir do domingo. Domingo, sábado... Não, cada movimento é domingo... Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Foi. Domingo. Foi o primeiro que demorou a entender, né? Porque não era esse o exercício. Não? Não, que era isso. Primeiro que a gente já viu que tem uma questão aí. Tem um atraso, já tem um atraso. Vai, Arthur. Você sabe como é, vai. Como é que é? Não, o Arthur vai fazer agora. Eu errei. Ela que disse que você errou, eu não disse nada. Eu tô só rindo, Arthur, só você rindo vai de fazer agora, vai. Como é que é a história? Senta e levanta, falando os dias da semana de trás pra frente. Mas tá errado o que, Eduardo?
Ele sentou, falou um e levantou, falou outro. Cada vez que você senta, você fala um. Ou cada vez que você levanta, você fala um. Você levanta. Eu fiz durante o processo. Domingo. Sábado. Sexta. Sim. Quinta. Assim vai. Mas você fez. Mas tem outros mais brincando. complexos. Tem uns que ela fala... assimila cor com levantar o braço. Fala aí, Thalita, como é isso? Vamos fazer assim. Cada vez que eu falar a letra A, vocês vão bater com a mão direita na mesa. Toda vez que eu falar um número, vocês vão bater 2 vezes na mesa com a mão esquerda. Caceta. Tá? Tá. Então vamos lá. EOA789A875A. É sacanagem, tá? Não é possível que faça isso com os idosos. Não é possível. Isso é muita sacanagem. Esse método já me enrolei todo. Não tá legal isso não. É difícil acompanhar, Eduardo. Fudeu o cara. Que isso? Esse já é um nível mais difícil. Mas assim, foi bem difícil, tá? Tá. Mas é só pra vocês entenderem. Por exemplo, você foi um exemplo. O Arthur já tinha visto você fazer, mas você percebeu que você precisou lentificar o teu movimento pra prestar atenção na tarefa cognitiva? Sim. É isso. O que acontece? Com o processo de envelhecimento, a gente não só tem uma diminuição de massa muscular, de força, como as articulações ficam mais rígidas por depósito de cálcio, uma série de questões, diminuição do líquido sinovial, várias coisas acontecem. Os nossos neurônios, a gente perde número de neurônio, a gente perde tamanho de neurônio. É como se eu, você e o Arthur fizéssemos uma sinapse, né? Uma conexão. Só que você não existe mais. A apoptose em você morreu. E aí, eu e o Arthur, a gente precisa esticar os braços para fazer uma sinapse. Esse é um processo de plasticidade, de neuroplasticidade, que é você estimular, que é o que a dupla tarefa faz. Você estimula uma área cerebral para que ela se torne mais funcional. Porque aqueles neurônios, aquele sistema ali neural vai se organizar para que dê conta da tarefa. E aí a gente consegue, exatamente. O negócio ficar mais automático. E aí, né? o que acontece com os idosos? Os idosos perdem a rapidez e a capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque esse cérebro já está envelhecido também. A gente tem uma diminuição de massa cinzenta, de massa branca, essas conexões já estão mais dificultadas. A fenda sináptica, que é onde a gente faz essa área de neurotransmissores que passam uma informação para outra, também já está, enfim, mais deficiente. Então, a gente tem uma lentificação da informação, é normal, tá? E aí, quando você coloca o idoso para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ele precisa prestar atenção numa tarefa cognitiva, ele perde atenção na tarefa motora e ele cai. Então, um dos motivos de queda em idosos é quando ele faz 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, um dos motivos da gente fazer o exercício de dupla tarefa é a prevenção de quedas em idosos. Agora, olha que interessante, estava pensando aqui. Isso deve ser um trabalho extremamente longo, né? Não é um trabalho que você vai fazer numa semana com o idoso e ele já vai ficar bom. E nenhuma vez por semana. E nenhuma vez. Só uma vez por semana. Exatamente. Então já é um trabalho longo. Só que nesse trabalho longo, o idoso ainda está envelhecendo. Exatamente. Envelhecendo, né? Então você tentar melhorar a qualidade de vida, né, o raciocínio do idoso, é um trabalho... E esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Por quê? A gente precisa alinhar a expectativa da família, do idoso e o que a gente pode fazer. Porque, como você bem colocou, quando a gente começa a intervenção, o processo de envelhecimento não para. Não para. E aí a expectativa da família é sempre de que esse idoso vai voltar a correr na lagoa, né? Então, a gente precisa colocar na cabeça da família que o que a gente vai conseguir é manter esse idoso com capacidade funcional o máximo que a gente puder. Mas que algumas coisas ele não vai conseguir mais voltar a fazer. Eu tive um caso de um aluno em estado de fragilidade que a esposa dele queria porque queria que ele voltasse a andar, e, enfim, o que ele fazia, e isso e aquilo, e vivia falando que o exercício não funcionava. Eu saí Pra que eu vou pagar você se ele não tá melhorando, não tá fazendo Eu saí nada? do circuito e hoje esse idoso é acamado. Entendeu? Assim, ele conseguia levantar da cama, ir pra mesa, comer, ir no banheiro de madrugada. Hoje, sem o exercício, ele é acamado, ele precisa de gente pra usar fralda. Enfim, mudou totalmente a dinâmica da vida dele, da família. Aí não tem mais volta.
pode ter, a gente não pode Contrate ter. Thalita novamente, que ela vai... Mas, assim, é uma questão muito complexa. A gente não pode falar nunca que tem volta, que não tem volta. Mas o que a gente pode afirmar é que o exercício físico é uma estratégia eficaz para a manutenção da capacidade funcional, tanto cognitiva quanto física do indivíduo. Você sente que, às vezes, a pessoa está nesse ponto, eu não sei percentualmente, por isso eu estou te perguntando, se a pessoa chega num ponto desse, é porque a vida inteira dela, provavelmente, ela não fez exercício, não manteve o desenvolvimento cerebral ativo, e aí chegou nesse ponto que, caramba, com às vezes 70 anos, a pessoa está frágil demais, né? E talvez se ele tivesse tido uma vida ativa melhor, né? Tivesse, que seja, não, ele faz palavra cruzada todo dia, ele está sempre trabalhando, anda de bicicleta, tudo mais. Existe isso ou não? De fato, a reserva, quanto mais você acumular capacidade física, melhor você vai envelhecer, né? A gente sabe que a diminuição de massa muscular, de força e potência muscular, ela começa nos 30 anos e se acentua aos 40, tem outra acentuação muito grande nos 60, outro no 80. Então, se você faz exercício, se você faz musculação, se você faz exercícios de força e você chega aos 30 anos com isso aqui de capacidade de força muscular, de massa, e tem outra pessoa que não faz exercício, que chega nos 30 anos aqui, quando vocês dois começarem o processo de declínio, é óbvio que essa pessoa vai entrar no nível de fragilidade e dependência muito mais rápido. Mas você pode ser essa pessoa que fez exercício, enfim, que teve uma série de coisas e tem um fator genético, por exemplo. O nível de escolaridade é um fator protetivo para uma demência. Você aprender uma nova língua é um fator protetivo para a demência. Por quê? Você está aumentando a capacidade cerebral, né? Você está fazendo uma reserva cognitiva, que a gente chama. E aí, se você tem um fator genético que você vai desenvolver a demência de Alzheimer, você iria desenvolver com 60. E talvez com essa reserva cognitiva, você começa a ser afetado pelos danos e incapacidades com 80. Então, foi um super jogo você, né, trabalhar o teu cérebro durante a vida. E ainda assim, você tem muito para perder ainda, né? Se você construiu muita coisa, você tem um tempo maior para ficar debilitado ao ponto de não conseguir fazer algumas coisas. Essa é a ideia. Quando eu dou aula para os meus alunos, né, que eu também tenho curso de capacitação para professores de educação física que queiram trabalhar com idosos, quando eu falo disso, eu sempre dou um exemplo muito prático. Imagina que a gente que é um saco de areia e vai chegar no momento em que você vai fazer um furo nesse saco de areia e ele vai começar a esvaziar, né? E esse furo vai ficando talvez cada vez maior, porque se eu tenho uma doença cardiovascular, se eu tenho um diabetes, se eu vou tendo uma série de questões ali atingindo uma queda, eu tenho uma hospitalização, eu peguei uma pneumonia porque eu caí, quebrei o meu fêmur e fui hospitalizado. Esse furo vai ficando maior e esse saco vai esvaziando muito mais rápido, né? Mas se eu tenho se o meu saco de areia tem 10 quilos, eu não vou sentir tanto esse furo aumentando. Mas se o meu saco de areia tem 5 quilos, vou sentir muito mais rápido esse saco se esvaindo. É mais ou menos isso. E esse livro, conta pra gente sobre ele. Você escreveu, você está divulgando, fala sobre o quê? Esse livro é o livro Viva Mais, Terceira Idade com Saúde e Qualidade de Vida, que ele tem o objetivo de esclarecer questões do envelhecimento para as pessoas leigas ou profissionais. São 23 profissionais da saúde dando soluções, né, ensinando as pessoas a evitarem ou tratarem questões relacionadas ao envelhecimento. E eu escrevo sobre o exercício físico como estratégia para envelhecer bem. Eu quero envelhecer que nem esses daqui, ó, felicidade. Olha só. A gente está escrevendo já o Viva Mais 2, que vai falar sobre imunidade. E o Eduardo quer envelhecer igual a esse, se ele nunca fez exercício na vida, nunca se interessou por encher o saco de areia dele, o saco de arroz dele, tem tempo, há tempo ou quem... Sempre há tempo. Ó, eu tô aqui.
exercício físico. Sempre está em tempo da pessoa começar a construir ou não? Está aqui. Sempre é tempo. Sempre é tempo de melhorar a condição. A gente tem estudos onde nonagenários ou pessoas com 90 anos tiveram hipertrofia, ou seja, aumento de força muscular com o exercício físico, assim como a cognição, assim como essas novas sinapses que eu falei para vocês, a neuroplasticidade também. Sempre é tempo de incluir um pet na vida de um idoso para que ele tenha um propósito renovado. Sempre é tempo de incluir esse idoso num aspecto social mais enriquecido do que ficar em casa e, enfim, viver um dia após o outro sem propósito, sem qualidade de vida. Eu acho que é um trabalho, como eu falei no início, que a gente precisa sempre pensar, como o Duda bem colocou também, que é uma pessoa que está numa fase da vida mais avançada, mas que ela tem sua história, seus ensinamentos, seus anseios, seus desejos, seus sonhos, né? Não é porque a pessoa envelheceu que ela não tem sonho, né? É que nem quando as pessoas falam assim, fulano morreu, mas já estava na hora, né? Já estava bem velhinha. Não é porque você tá velho que a sua vida pode acabar, que você já fez tudo que você tinha para fazer, né? E você vê que, assim, os países de primeiro mundo, normalmente mais na Europa, estão muito além do que nós aqui no Brasil estamos em tratar os idosos, de Com dar qualidade de certeza. vida e até o próprio plano de saúde, que aqui é um absurdo, porque você chega com 60 anos, você vai pagar R$ 3.000 no plano de saúde. Então aqui o idoso, eu acho que a única preocupação que o idoso tem, na verdade, é essa. Será que eu vou conseguir pagar meu plano de saúde? Né? E o seu trabalho não está vinculado ao plano. O seu trabalho é por fora para ajudar, né? E assim, o que eles fazem lá que nós não fazemos aqui e poderíamos? Eu acho que primeiro é colocar o idoso num papel produtivo dentro da sociedade. Porque quando você fala que uma pessoa com 60 anos ela pode se aposentar, ela não tem mais papel produtivo na sociedade, não em relação só à aposentadoria ao trabalho, porque às vezes uma pessoa com 60 anos realmente ela não pode mais, né, exercer o trabalho dela, mas que ela tenha algum papel produtivo para ela e para a sociedade e para a economia, né? Ainda, eu acho que isso é um fator que a gente ainda precisa se desenvolver muito. A própria palavra aposentar significa aposento, vai ficar lá no canto, né? Não serve para mais nada, sabe? A gente precisa mudar isso. O mercado de trabalho também precisa, como você falou da Disney, também precisa dar oportunidade para essas pessoas. Tem até um vídeo que é o Estagiário, que traz muito pra gente essa mensagem, né, da recolocação de um idoso no mercado de trabalho. Existem empresas hoje que fazem esse trabalho, tem um Mature Jobs, tem uma série de empresas já dedicadas à recolocação dos idosos no mercado de trabalho. Eu acho que a gente precisa olhar mais para como esses idosos, como essas pessoas vão chegar no final, além dos 60 anos, em relação à sua condição física, porque significa um grande gasto para a família, para o governo. A educação em gerontologia, a educação em saúde é fundamental, porque a gente precisa sinalizar para essas pessoas que essa conta vai chegar, da falta de hábitos saudáveis, da falta de exercício, da falta de investimento, porque tem um médico que eu gosto muito, que é Alexandre Kalash, que ele fala que existem 4 capitais para você envelhecer bem. E antes, nós crescemos ouvindo isso, que a gente precisava fazer um pé de meia. Né? Só se falava na poupança, Sim. Só no dinheiro, mas o principal capital é o capital vital, é o capital saúde, porque com dinheiro você não faz nada sem saúde, e o contrário também, enfim, eles são interdependentes, mas a gente precisa pensar no capital emocional e no capital social também. Eu acho maravilhoso, tem países da Europa que tem bairros só para idosos, porque assim, o idoso foi aquilo que a Thalita falou, às vezes já não tem mais os amigos, vários já morreram, a família não dá apoio nenhum e quer botar ele em asilo, né? Deixa eu resolver meu problema, botar em asilo. Não é mais asilo. Casa de repouso. Não. Não? Tenta de novo.
Casa para a terceira idade, bem-estar para a terceira idade. Não, se chama Abandona Velho. Não, brincadeira. Não. Instituição de longa permanência. Nossa! Mas isso que você falou agora, se eu não me engano, também tá tendo um movimento disso, né? Faz parte do... Não é bem um asilo, um instituto de longa permanência. É um ambiente onde as pessoas convivem em comunidade. Tipo né? o retiro dos artistas. Então, Isso. até essa questão que você falou, a gente tá submerso no preconceito, né? Porque, assim, o asilo, ele tem uma questão pejorativa muito grande e até trocou o nome para instituição de longa permanência para que a gente tenha uma desmistificação do idoso ir para essa instituição. Porque muitas vezes o idoso vai ter uma qualidade de vida absurdamente maior do que numa casa onde os filhos não têm tempo, onde vai colocar, enfim, qualquer pessoa para cuidar, e aí ele vai estar sempre com cheiro de xixi, e, enfim, várias coisas acontecem, é outro, enfim, universo enorme, falar do idoso e desse cuidado do idoso mais com uma dependência maior, mas eu quero ter dinheiro para pagar uma boa ILPI para eu envelhecer lá, com uma oportunidade de convivência com as pessoas, com uma oportunidade de cuidado bem elaborado, né? Enfim, tem LPIs aqui no Rio que levam as pessoas para sair, para missa, que tem áreas lindas, verdes, natureza. Mas aqui o preço que você paga, uns 10 mil exatamente. reais pra você ter e uma principalmente é essa questão da cidade. A figura desse asilo está sendo trocada por algo que se pareça com uma cidade. Essa que eu estou citando, ela tem casas, né? Cada um tem a sua casa pequenininha, pode dividir ou não, mas não é aquela coisa de quarto compartilhado, de hospital. Exatamente. Então a gente também está num trabalho para as ILPIs serem locais com menos preconceito para os idosos irem no final de vida. Mas eu acho que o grande problema do Brasil é a velocidade com que a gente está envelhecendo. Porque, por exemplo, hoje a gente tem 14% da população brasileira 60 a mais. Em 2050, a gente vai ter quase 40% da população brasileira 60 a mais, né? Porque as pessoas estão deixando de ter filhos também, né? Naquela velocidade. Eu digo isso pela classe média, né? Você tem, no máximo, um filho hoje. Casais, dois, você já vê casais é o acidental, amigos, às vezes. É o acidental, né? Então, assim, as pessoas estão deixando de ter filhos. E nós estamos aqui naquela meiuca de 20, 40 anos, vamos ter vamos morrer, né, lá para 80, 90, 100 anos. Coisa que há 50 anos atrás, não. Quando a pessoa chegava aos 60 anos, já estava acabada, já ia durar mais um pouquinho, só ia morrer, né? Então, o nosso tempo de vida está muito maior. A gente passa por uma transição demográfica e epidemiológica, né, também. Então, isso que você está falando está dentro desse conceito de transição demográfica, porque as pessoas estão vivendo mais, as famílias estão encurtando. A gente passou por um processo do anticoncepcional para as mulheres, principalmente, porque essas mulheres puderam, então, escolher que elas não queriam ter mais filhos e entrar no mercado de trabalho. Uhum. Então, a gente tem uma menor natalidade, mas a gente também tem um aumento da expectativa de vida, porque a transição epidemiológica traz uma melhor condição de vida. Então, a evolução, a tecnologia dentro da ciência, dentro da saúde, dos medicamentos, fazem com que a gente tenha um alongamento dessa vida que antes era muito menor. E aí traz pra gente dois conceitos muito importantes, que é o Health Span e o Life Span. O Life Span é essa duração da vida. O Health Span vem depois do que o lifespan, mas com uma preocupação de como vamos viver, então, esse tempo de vida que a gente tem a mais. Uhum. Então, são dois termos que a gente vem evoluindo nessa transição demográfica e epidemiológica, então vivemos mais, ok. E agora, como é que a gente vai viver esses anos a mais de vida? E aí o exercício físico vem como a principal estratégia para envelhecer bem. O dia que Thalita tiver um filho, ela vai ficar até os 18 anos do filho dela, falando como ela quer envelhecer, né? O filho vai ficar aquilo. Não, minha mãe quer isso, eu tenho que fazer isso, vou tratar bem idoso, não sei o quê. Não, já vai preparando a criança. Só quero ter dinheiro para ir para uma ILPI boa. Tô brincando. Mas são muitas preocupações. Você alertou a respeito da prospecção do 40% das pessoas serão idosas.
puxando o gancho do assunto que a gente estava tendo antes, não só para o indivíduo idoso, se não mudar a mentalidade e o reaproveitamento dessas pessoas que saíram do mercado, quando tivermos quase metade da população idosa não produtiva, que eu digo, para a sociedade, vai ser um caos, porque essa pessoa não é produtiva para a sociedade, como indivíduo ele se sente improdutivo e para a economia também é ruim, e vão ter um monte de idoso largado por aí, sem gerar dinheiro, sem ter uma condição física e psicológica decente, vezes, porque grande parte precisando do sistema público de saúde. Que não é bom. E o Brasil envelhece de forma muito acelerada, é isso que eu queria concluir. Por exemplo, a França demorou muitos anos, décadas para envelhecer, e a gente vai levar 20 anos. Né, desse processo de ter essa quantidade de idosos, de pessoas 60 a mais. Então, é por isso que as marcas precisam sim se preparar, é preciso que o sistema de saúde precisa se preparar. A gente tem ótimos programas de saúde, a gente tem ótimas leis em relação ao idoso, o Estatuto do Idoso é maravilhoso, a gente só não consegue cumprir com todas essas questões, né? E a gente precisa colocar o idoso de uma forma produtiva, sendo visto na sociedade de uma forma menos preconceituosa, porque tá tudo interligado, entendeu? Sim. Quando eu vejo um idoso como aposentado, como um coitado, como um fragilizado, eu não quero esse cara na minha empresa, mas eu também não quero mais vender para ele, né? Sei lá, ele vai morrer amanhã, ele não vai me pagar. Então, tudo acaba se colocando enfim, num bolo. Me ajuda aí, que eu esqueci. O idoso é descartável. Ele chega a um ponto que se descarta da sociedade, das empresas, das atividades, e simplesmente fica realmente você vê as alargado. empresas de roupa, assim, às vezes começa a ter para homem, aí é homem e mulher, aí criança. Aí depois vira aquele vestido de cortina. Todo cheio de floridos, sem tipo, decote. Eles têm um nicho ali gigante para trabalhar, mas você nunca vê algo voltado. Propaganda. Não que eu saiba qual seria. Já está modificando um pouco. A gente já consegue, quando tem um olhar mais apurado, a gente já consegue ver idosos. Eu acho que agora a gente está numa boa virada de jogo, porque no Instagram, idosos estão fazendo o maior sucesso. O Ari Fontoura está fazendo o maior sucesso no Instagram. Enfim, tá patrocinando várias marcas. O Didi, o Adera, eles estão patrocinando. Enfim, marcas e a desculpa é aquela assim, mas ele é jovem, é um idoso jovem, né? Mas todos poderiam ser. O termo idoso jovem é preconceito. O idoso jovem, ele é um idoso que está de bem com a vida dele, ponto, né? Mas isso está partindo de iniciativa dele, única e exclusiva. Eles estão se virando nos 30 para se fazer ser vistos. Tem uma atriz que eu não lembro o nome, que ela tá fazendo live e ela tá acabada psicologicamente, né? Ela falando do drama dos atores, eles ficam acabados quando que eles não têm papel, mas, enfim, que ele não... Enfim, eu esqueci o nome dos dois atores, mas eles falando, um prometendo pro outro que não queria morrer sem gravar de novo com o outro. Começaram a chorar no meio da live, né? Então, assim, quando a gente entende, eu acho que o primeiro passo é a gente entender, o Brasil está envelhecendo muito rápido, a gente vai envelhecer muito mal, teoricamente, né? Se nada mudar, se a gente não tiver, enfim, e a gente vê que a coisa vai andando por um lado não muito bom, porque, por exemplo, em São Paulo acabou de acontecer um exemplo muito, muito fácil de eu te falar isso. A gente precisa avançar em modernizar leis, tudo bem, eu entendo, a gente precisa colocar o idoso, isso também faz parte de colocar o idoso no papel mais produtivo, mas São Paulo acabou de tirar o direito dos idosos de 60 a 65 anos de andarem de ônibus. E aí acabou, recorreram, enfim. Mas de um dia para o outro, sem explicar, sem ter um processo educacional de que agora as pessoas vivem mais. Né? Sem ajudar essas pessoas a viverem mais. É aquilo assim, você tá jovem demais para pegar ônibus, mas você tá velho demais para voltar pro mercado de trabalho. Você fica em casa. Não faz sentido. Então, fica em casa. Eu acho que a gente precisa entender que é um processo, mas eu, sinceramente, eu fico ansiosa quando eu penso que daqui a 20 anos a gente vai ter, enfim, mais da metade do que a gente tem hoje de pessoas idosas e a gente não tá nem aí pra isso. A única coisa que tem são aquelas coisinhas na pracinha lá pra ficar mexendo sem no bracinho, profissional, sem ninguém pra sem um auxiliar. profissional instruindo, porque no início a proposta era ter um profissional.
e a gente não tem. Aí quando viram que alguém tinha que pagar o profissional, ninguém quis, vai deixar o profissional ali. Sabe? Ou querem pagar um valor você vê, ridículo eu não sei pelo trabalho. se forma geral funciona, mas, por exemplo, Hollywood. Hollywood, você vê todos esses grandes atores, quando estão envelhecendo, eles continuam fazendo papéis principais nos filmes. Eles não viram o vovozinho escondido que aparece em 6 minutinhos ali numa Mas cena. certamente tem um trabalho em paralelo ali, fazendo com que ele se exercite, com que ele cuide da cabeça dele, da saúde, de tudo. Ele não fica largado, que nem esses atores que a Thalita citou, do Eri Fontoura, não digo exatamente ele, mas vários outros que estão se reinventando porque estão jogados à margem. Não conseguem mais papel, ninguém dá uma oportunidade. Sim. Agora, a galera lá de fora, não. A galera lá de fora tá bancando teve um que eles isso. fizeram, aquele Head... aposentados e alguma coisa. Que pegou o próprio... Stallone, essa galera toda. Sim. E fez um filme que os caras eram... Eles fizeram vários. Tem o dos aposentados, tem... Agora, o próprio estagiário tem uma sacada muito boa, né? Qual o nome? É aquele que tem uma pinta, né? Eu sou péssima com o nome de ator. Qual o nome dele? Eu sei qual é. Esqueci o nome dele. Mas realmente ele tenta voltar pro mercado. Encontra uma realidade diferente, e aí, ensina coisa pra caramba. Assim... porque a galera acumulou uma vida de sabedoria, de expertise, de conhecimentos, e de repente ele vira descartado. Exatamente. Assim, eu até entendo que às vezes para se adaptar à tecnologia, que às vezes pra gente que é jovem, a gente não consegue acompanhar muitas vezes, ele vai ter muita dificuldade. Mas mesmo assim, ele tem uma base... Coisa que às vezes... Teve uma vida, né? E eu acho que o que esse mercado não enxerga é unir a expertise dessa pessoa mais velha com a de um cara que já está dominando muito a tecnologia, né? E uma coisa se unir à outra. Porque muitas vezes esse cara que está dominando muito a tecnologia, ele não tem tanto conhecimento, ele não tem tanta sagacidade dentro daquele assunto. Enfim, eu acho que tem várias questões. Só que a gente está no mundo imediatista, né? Então, o cara idoso não vai ter aquela velocidade do cara mais jovem. Pode nem ser tão bom, mas ele vai entregar algum trabalho mais rápido ali, então... Porque existe o preconceito do idoso também, que teve uma colocação no mercado muito privilegiada durante a vida, como, por exemplo, eu tenho alunas, né, quando eu passei por esse processo dessa grande empresa, enfim, tendo que aposentar as pessoas, o que as mulheres falavam muito era, eu não vou ficar em casa fazendo artesanato, não. Eu não vou ficar fazendo artesanato na igreja, não. Porque já é meio que assim... Porque as avós delas faziam isso. E assim, ela já não aceita mais isso. Ela quer outra profissão, ela quer, enfim, ter outra colocação. E você vê como minha mente ainda é preconceituosa quando a Thalita fala assim, não, porque meus alunos... Eu imagino um monte de criança. Né? Não tenho ainda essa visão. É histórico nosso, mas nossa cabeça. É um preconceito estrutural em relação ao velho. Por isso... Não que eu tenha preconceito com o velho, mas às vezes você não está acostumado a escutar até os profissionais também. Eu acho que o número está bem reduzido de profissionais que trabalham com idosos, que estão se especializando em trabalhar com idosos, para a quantidade de idosos que nós teremos daqui a 20 anos. Quer ver? Nada. A gente tem uma escassez de profissionais especializados muito grande. Porque o que a gente tem? Aí é outra questão, outro problema dessa sociedade. Por quê? A infantilização da pessoa idosa. Eu tenho colegas professores de educação física, enfim, isso eu estou falando de todas as áreas, mas não só do professor, mas estou falando da minha proximidade, que falam isso, vamos levantar agora da cadeirinha, levanta o bracinho com cuidado, a perninha... É infantilizar essa pessoa idosa, né? Ela quer ser tratada como uma pessoa, como um indivíduo normal. Nossa, que bonitinho aquele velhinho ali. Vovozinho. Nossa. Assim, eu vejo as pessoas, gente, fofinho, altamente capacitadas na área da saúde falando, vou atender um vovozinho agora. Oi, mas por quê? Ele é teu avô, por acaso? Não. E eles não gostam disso. Eu ia ficar puto. Eles não gostam de ser chamado de vovô, de vovó, entendeu? Sim. E aí a gente vem de uma escassez de um mercado e quem está no mercado está despreparado. Né? E aí o que você colocou é muito importante. Existe um preconceito estrutural mesmo em relação ao velho, em relação à idade. E aí vocês estarem aqui falando disso é muito importante, porque você vê como você percebeu que, caramba, eu tô pensando em criança, meu pensamento não chega no idoso. E é isso que acontece, né? E aí isso vai sendo exacerbado para todas as esferas de uma sociedade. E aí vai sendo exacerbado dentro de um indivíduo que envelhece com questões biológicas, psicológicas, sociais,
sociais, espirituais, políticas, financeiras, e tá todo mundo ali achando que é só uma pessoa com 60 anos que agora não pode mais nada. nada. Na caneta ali, decidindo tudo, daqui a alguns anos vão estar naquela situação de lá. Exatamente. E vão reclamar. Pô, mas na época que eles podiam fazer algo, eles não fizeram. E a gente está tendo agora muitas políticas sendo cortadas, muitos programas voltados para o idoso. Não tem muita representatividade, cortados. Na verdade nenhuma quase, né? A gente não pode aceitar um político entrar no poder e cortar um programa para a terceira idade, para o idoso. A única coisa que a gente tem que fazer agora é colocar o holofote em como a gente vai envelhecer bem, porque daqui a pouco quase metade da população brasileira vai ser idosa e temos somente anos à frente para fazer isso, né? Pouquíssimo tempo. São muitas Pouquíssimo décadas. tempo. Então, isso é um problema financeiro, isso é um problema social, isso, principalmente financeiro, né? Como é que a gente vai se sustentar se a população produtiva não vai ser mais a maioria, né? Exatamente. Que trabalha, que gera impostos, que sustentam Vou ter país. que fazer 10 reformas da Previdência e não vai ser suficiente. Porque a pirâmide demográfica, ela era uma pirâmide em 1945, né? Agora a gente está numa forma, quase indo para uma forma de peão, que é o centro maior, né? É o que? De 20 a 40? Em cima, ela é dividida por anos. Mas a gente tá ficando meio que alguma coisa assim, só que a gente vai inverter. Né? A gente vai ter um peão ali com a maior parte das pessoas do meio para cima, né? E assim, as crianças são economicamente dependentes, os idosos, teoricamente, também. E aí a gente não vai ter mais como sustentar essa sociedade. E a gente não muda. Que o governo vai ter que inventar. Mas aí a galera, como é que a galera de baixo, que é menor, vai sustentar tanta coisa? Não consegue. Mas a gente precisa pensar em educação, né? Educação em gerontologia, educação em saúde, como envelhecer bem, como introduzir de novo esse idoso no mercado de trabalho, ou que não tem esse preconceito de que está ficando velho e tem que ser demitido. Enfim, e isso vem de políticas públicas, basicamente. E você não acha que na educação fala-se pouco ou quase nada em relação a essa questão do idoso? É simplesmente o vovozinho. É simplesmente vovozinho. Você vê que se você perguntar para as pessoas o que é gerontologia, quase ninguém sabe, né? O geriatra todo mundo sabe, porque a figura do médico culturalmente tem um peso muito grande. Mas mesmo assim, até o geriatra sofre preconceito. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a SBGG, faz frequentemente programas para que se perca o preconceito. Em países como Estados Unidos, as pessoas começam a ir no geriatra com 30 anos. Aqui, o idoso não quer ir no geriatra, porque ele acha que ele não está velho. Mas até amigos que são educadores físicos, que eu acompanhei desde sempre, eu nunca vi um olhar diferente do dar aula numa academia, num clube. Eu nunca vi ninguém falando voltado em relação à educação física para exercícios com idosos. É uma questão de quebra de paradigmas mesmo, porque a educação física, ela é uma profissão recente, né? Regulamentação dela foi em 98. Então, a gente ainda está num processo de abertura de mentalidade desses profissionais para a da saúde, né? Então, a gente cresceu muito, a educação física passou por um boom muito grande em relação a fitness e personal trainer, né? Então, a gente ainda está mostrando para esses profissionais que existe o hospital, que ele pode trabalhar no hospital. Há pouco tempo essa lei foi amadurecida, mas que ele também pode trabalhar com idoso, mas que ele também pode trabalhar com a gestante, enfim. A gente tratava até ontem, até hoje, eu acho que ainda trata, tudo isso como grupos especiais dentro da educação física. E aí é tudo grupo especial. Você tem um semestre de trabalho com idoso, o que você vai aprender? Às vezes não tem o glamour, né? O glamour da profissão. Às vezes o cara não se sente no glamour da profissão cuidar de idoso. Pode ser. Mal sabe o caminho que tem para percorrer, um oceano azul, total. Exatamente. Perguntas mais, Arthur? Bem, estava falando dos idosos que a questão dos cursos, né? Da faculdade, da formação. Eu me perdi. Dentro da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, existe uma parte onde ela fala da interação, diz que precisa ter a interação da iniciativa privada, da iniciativa pública, para programas de saúde, para
e cadeiras dentro dessas faculdades sobre o idoso, gerontologia. E quem quer seguir por esse caminho vai por onde? Se forma, por exemplo, em educação física. Depois vai procurar o quê? Uma pós-graduação? A gente tem duas questões que antecipam isso que você está falando. A diferença de geriatria e gerontologia. Geriatria é o médico geriatra. É o médico que trabalha com idoso, o geriatra, né? Geriatra. O gerontólogo é qualquer área, qualquer pessoa formada no ensino superior que queira trabalhar com idosos, que tenha um trabalho engajado com idosos, que queira se especializar em idosos. É a gerontologia, é o gerontólogo. Porque tem diferença, né? De especialização e... Não tem uma diferença da nomenclatura? Então, hoje, a gente já tem o curso de bacharel em gerontologia, né? É um caminho que, para uma pessoa... A gente tem tecnólogo e o curso de bacharel em gerontologia. Então, essa pessoa vai ser bacharel em gerontologia. A gente tem a especialização em gerontologia, que pode ser por uma pós-graduação ou pode ser a pessoa que tem o título da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que ela passa por uma prova que ela tem que ter uma pontuação para fazer essa prova, passa por uma análise de currículo, ela tem que ter passa por uma prova objetiva, uma prova teórica, oral, e aí ela tem o título, a chancela da sociedade como especialista. A gente está se arrumando para que esses nomes diferenciem uma pessoa da outra. Por exemplo, o gerontólogo está tendendo a ser a pessoa que faz a faculdade, né? O bacharel em gerontologia. O especialista é o especializado, ou o gerontologista. E o especialista pela SBGG, né, é o especialista em gerontologia. Uhum. Então, a gente está tentando diferenciar pelas nomenclaturas essas pessoas, como essas pessoas chegaram a esse mercado. Mas ainda está um pouco... Porque é um mercado muito recente, né? Muito então, recente. Tá se mas bem amplo, né? Porque bem a Thalita, por exemplo, também você dá aula de reabilitação cardíaca. Eu trabalho em reabilitação cardíaca também. Então, não tem bem a ver com a gerontologia, apesar de ter, né? Porque tem muitos idosos. Mas ainda assim, um educador físico já poderia estar se preparando para trabalhar com reabilitação cardíaca. Na verdade, todos seremos gerontólogos, né? Porque independente da tua profissão, você daqui a pouco, já que quase metade da população vai ser idosa, você vai ter um cliente idoso, né? Seja independente da sua profissão. Então, essa máxima de todos seremos gerontólogos vem ganhando força, ou todos seremos cuidadores. Você vai cuidar de algum idoso em algum momento, porque eles estão, né, aumentando em sua quantidade. Mas, quando a gente fala... Esqueci sua pergunta. Que hoje você trabalha também com a reabilitação cardíaca, tá? Com uma educadora física. Quando eu comecei na reabilitação cardíaca, eu já tinha formação em gerontologia, e eu falei assim, caramba, tá cheio de idoso aqui, gente. E ninguém na reabilitação cardíaca fala de idoso, não tem uma avaliação específica para o idoso, não tem, por exemplo, o meu projeto de mestrado é aplicar um protocolo de dupla tarefa dentro da reabilitação cardíaca. Por quê? Se a gente tem uma proximidade fisiopatológica da doença cardiovascular com a demência, por que ninguém está olhando isso, né? Uhum. Se esse indivíduo tem uma probabilidade, teoricamente, maior de desenvolver uma demência, né, por causa do processo fisiopatológico da doença cardiovascular, da idade, dos hábitos de vida, ele é uma pessoa dentro da reabilitação cardíaca que tem procedimento cirúrgico ali, provavelmente, tem polifarmácia, é sedentário, é obeso, é diabético, né? Enfim, é um combo de prováveis de fatores de risco para demência também. Então, mostra o despreparo até da reabilitação cardíaca em relação aos idosos, né? Em relação a um olhar diferenciado e biopsicossocial para os idosos. E tendo ainda uma visão fragmentada. Nossa. Porque o que acontece? A gente está muito acostumado a uma visão biomédica, que é só da doença, toma um remédio e acabou. E às vezes o problema é uma depressão, é uma filha que viajou e aí está fazendo com que aquele idoso não coma direito, não vá mais à rua, ele está sedentário, ele piorou metabolicamente e aí por isso que ele está desenvolvendo ali uma hipercolesterolemia, né? Uma disfunção ali. Então, às vezes o foco do processo é esse, mas a gente está num processo biomédico ainda, né? Aí vem a visão biopsicossocial da gerontologia e, abre, amplia
amplia a sua visão e começa a olhar também para o social, também para o psicológico, também como forma de intervenção e de cuidado. Você pega muitas coisas desse tipo, né? Desse âmbito nos alunos que você está dando aula em casa, né? Eu vejo que sempre você está remetendo questões para o geriatra dele, pros médicos de diferentes áreas, né? Que você acaba sendo um braço amigo do médico que não está ali acompanhando a vida do idoso. E isso né? é muito importante e é um tabu que as pessoas têm, né? De recorrer aos médicos, de estar dentro de uma equipe interdisciplinar, de falar que não sabe quando não sabe, de tirar a dúvida quando precisa tirar, mas de trocar informação em prol da qualidade de vida e da saúde do idoso. Então, quando a gente aceita que envelhecer é um processo biopsicossocial, a gente entende que é importante ter uma equipe interdisciplinar interagindo ali no cuidado da pessoa idosa. Então, eu costumo trabalhar com médico geriatra, com psicólogos, com nutricionistas. Então, tá todo mundo ali tentando traçar estratégias com um objetivo em comum, que é a melhora da saúde daquele idoso. E às vezes eu, que estou dentro da casa do idoso 2 vezes por semana, sou o profissional que mais dou informação para o médico, para o psicólogo, para o nutricionista. Porque você fica mais com o idoso que a própria família, né? Muitas vezes sim. E aí eu vejo que ele já está colocando o pano de prato no lugar da toalha da cozinha. Aí eu vejo que ele não está usando o medicamento. E aí eu vejo que ele vai pegar uma água para mim e não traz o copo, né? Então a gente começa a perceber que tem um problema ali. E aí muitas vezes esse idoso até já tem demência, mas aí eu consigo trocar ali com a psicóloga, por exemplo, quando ela tiver a sessão com aquele idoso, ela já tem um direcionamento para ir naquela semana. Porque eu falo, olha, aconteceu isso, isso, isso. A pressão dele tá alterada, mas ele teve uma queixa ali emocional durante a aula. Ou uma troca de medicamento também, né? Troca de medicamento é importante. Quando a polifarmácia é quando a gente, quando o idoso toma 5 ou mais medicamentos, e aí a gente entende que existe a polifarmácia e isso tem um risco aumentado de queda para o idoso. Por causa dessa interação medicamentosa, a gente já pressupõe que esse idoso é um idoso com maior risco de queda. E aí, os idosos também têm uma confusão com os medicamentos, até negação em relação aos medicamentos. Eu tenho alunas que falam, eu tomo X remédios, eu não quero mais isso. E aí você vê, ela tem demência e ela não usa o adesivo que tem que usar e fica perguntando, mas isso resolve? Eu conheço um monte que toma remédio a hora que quer. A hora que O remédio quer, pra vai pressão, mudar. ele toma, hoje tá alto, vou tomar amanhã não. Por exemplo, o médico troca uma medicação e eu vejo que o idoso tá sonolento na hora daquela aula, tá com, enfim, com algum processo ali de efeito colateral, aí ou eu vou mudar o horário da minha aula, eu vou falar com o médico, olha, não tá dando muito certo. Será que ele tá o dia inteiro assim ou tá só comigo? Né? E aí é uma possibilidade desse médico ajustar essa medicação. Então, a gente, quando se dispõe a trabalhar numa equipe interdisciplinar, a gente só tem a ganhar. O que a gente precisa é ter humildade e entender que a gente não sabe tudo, né? E que a gente pode errar. Porque... E o cuidado que você tem que ir só até um ponto, né? Você não vai prescrever remédio na sua função. Exatamente. Né? Você saber onde acaba o teu trabalho. A partir daí, e fala com o médico neuro... todos os setores, né? Porque senão acaba invadindo a área de outro, além de ser proibido, né? Você acaba ocupando um espaço que não é legítimo seu, né? Sim. Né? Ter respeito com outro profissional, mas eu acho que o que atrapalha as pessoas, principalmente na área da saúde, que todo mundo... Tem muita birra, né? Tem muita confusão. Você, eu não sei o que é isso, você me explica? Ou assim, eu vou fazer isso, você quer fazer aquilo, o que a gente vai fazer? É ter humildade mesmo, porque eu acho que assim, é o tempo inteiro um querendo avançar ou mostrar que sabe mais do que o outro. Tomar o lugar do outro. Porque não precisa, né? E é um risco. Eu já levei pernada de um monte de gente, porque eu fui com esse jeito todo, e aí, tudo bem? O que a gente vai fazer? Não sei o que, não sei o que. Enfim, e aquilo não deu certo, mas na maioria das vezes dá certo. E é é a forma que eu acredito e é por onde eu vou seguir. E vou me conectando com profissionais que também têm esse senso de respeito, né? E de respeito em tudo. Por exemplo, se eu trabalho junto com um geriatra e com uma psicóloga, eu vou trocar o mínimo de informação eficiente possível com aquelas pessoas. Eu não vou mandar bom dia pro WhatsApp do geriatra.
né? Não vou mandar meme pro WhatsApp. É uma instituição profissional ali, uma relação profissional. Então, eu troco informação o mínimo possível, mas o mais eficiente possível. Sim. Porque daqui a pouco também, ai, nossa, esse negócio de um monte de profissional falando comigo, imagina um médico, que geralmente é quem centraliza isso tudo, receber bom dia e meme de todos os profissionais. Sim. Então, você tem que ter também toda Você tá uma pra forma... ajudar, não pra atrapalhar, né? Exatamente. Eu espero muito que quando eu chegue na terceira idade, todo esse movimento que a Thalita está participando e causando no Esteja mercado bem mais à frente. esteja bem Tomara. mais à frente. Esteja bem mais à frente. Estourou o Perguntas? tempo. O tempo já estourou? Já estouramos. Faltou algum assunto principal? Faltou muita coisa, né? Mas esse assunto não acaba nunca. Mas eu né? acho que já foi um bom começo. Já foi um Que é bom um bom começo. começo. O pessoal quiser entrar em contato contigo, por onde? Desculpa. @envelhecer bem. No Instagram. @envelhecer bem. E para os cursos que você ministra, por onde? Tem o meu site, Thalita Cesaretti. Eu Calma tenho... aí. Cesarete não é uma palavra fácil de escrever. Cezareti. Isso. E Thalita sem H. Thalita sem H. www.thalitacesarete.com.br. Isso. Tem um canal no YouTube, Thalita Cesaretti. Thalita Cesaretti. Tem o Instagram, que é Envelhecer Bem, mas se você colocar Thalita Cesaretti, vai aparecer Aparece. o Envelhecer Bem, porque tem o outro meu pessoal que não é pra... tá desativado. É só pra família. Não, mentira, tá desativado mesmo. Mas tá lá. E esse livro, Viva Mais, Terceira Idade com Saúde, Qualidade de Vida, tá nas livrarias, só pela internet? Tá na Livraria Travessa e pode adquirir também no Envelhecer Bem. @envelhecer bem. Só mandar um direct. Maravilhoso. Arthur? Então é isso aí. Qualquer mensagem, pode achar em qualquer mídia social. Thalita, palestra também pelo Instagram, consegue entrar em contato Minhas contigo. palestras são um sucesso. Muito bom, muito bom. Isso aí, Duda. Bom, se você gostou do vídeo, dá aquele like, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado, Thalita, por ter vindo. De nada, Muito obrigada a obrigado. vocês. E valeu, até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau.